Pronto. E, e aí, assim, esse processo vai depender muito do que tu quer, né? Pra onde tu quer entregar esse desenho, pra como... Ó, esse aqui já é um outro estilo, ó. Não tem sombra, é mais a cor. Então, é, vamos agora tentar finalizar a perna, né? Que a gente já criou um conceito. Eu tô pensando depois que a gente terminar o curso, eu vou fazer mais um vídeo pra tu dar uma estudada, que é tentar finalizar a nossa primeira ideia. Tu se lembra da nossa primeira ideia? Que era esse carinha aqui, Hum, ó. Porque a gente mudou muito esse ah, personagem, né? sei. Que ele tinha uma cara mais de anime, mais adolescente, mais criança. E a gente foi meio que é, aumentando a idade dele, né? Assim, deixando ele mais forte, deixando ele um pouco maior, mudando o cabelo tava meio bizarro ainda. Então, tem coisas desse personagem aqui que são ruins, mas tem coisas que eu acho muito boas, sabe? Que é tipo essa coisa mais simples, mais direta. As pernas combinam com o peitoral. Então, tem elementos aqui que são muito bons. E ele se perdeu no processo. Mas eu vou fazer um vídeo depois, não agora, trazendo aquele nosso primeiro conceito, né? Ou seja, uma nova possibilidade daquele personagem. Agora vamos voltar para esse aqui. Então a gente já construiu uma ideia conceitual do nosso personagem. Então agora vamos começar a pensar as linhas finais aqui, né? Deixa eu só ligar o laser zoom. Me ajuda a ter um traço melhor. Vou deixar aqui no 21. Dá, uma, dá um zoom aqui para avaliar o que é que ele tinha feito, né? Percebo que tem algumas linhas que estão tortas. Parece que a armadura deu uma amassada aqui, ó. Então eu tenho que ter cuidado na finalização. Eu vou gerar uma linha que parece uma sombra, que é para dar essa ideia de volume, ó, como se ela fosse um cilindro e que tivesse frente, né, meio e final, como se fosse Pra... um cilindro. Ó. Aí aqui eu gero essa ideia de cilindro quando eu circulo a linha trazendo ela para trás. Ó. Se eu fizesse, por exemplo, assim, ia parecer que ele não tem estrutura muscular por baixo, né? Porque aqui parece que tem uma estrutura muscular, ó. Que a gente tem o osso da perna e aqui tem alguns músculos, ó. Então gerar esses volumes na armadura, que já foi algo pensado lá no conceito, vai facilitar aqui, ó. Ai, liguei. Massa. Vamos ver aqui. Eu vou gerar umas linhas aqui, mais como se fosse uns entalhes, né? Entalhes seria desenhos feitos na estrutura, como se uma pessoa viesse e esculpisse, né, ali os detalhes. Mas não ficou muito legal aqui. E como é que tá teus estudos, cara? Tu tá conseguindo fazer exercícios? É, mais ou menos. Eu nem te contei, mas eu comprei um tablet.
tablet não tão conhecido, um tablet mais básico mesmo. E aí eu instalei uns programas de desenho para ver como é que funcionava, né? Se era legal, se não era. Mas para quem está começando desenho, eu acho que não é legal um tablet. Talvez o tradicional, papel e caneta seja a melhor coisa. Ah, ok. Porque o tablet ele tem limitações, né? Limitações não tão positivas. Para mim foi positivo porque eu já tenho uma certa experiência. Mas talvez para quem está começando não seja algo muito bom. Mas eu gostei assim do tablet. Eu tô assistindo é muito anime nele, na verdade. Eu tô na 17ª temporada do One Piece. Eu ainda tô na é, sétima ou oitava, eu acho. Tu tá assistindo pela Netflix? Uhum. Ah, legal, porque é português. Eu tô assistindo em inglês. Eu só não vou assistir o da Netflix porque eu já tô muito longe. Aí não perde a graça ter que esperar, né? Vir os novos. E eu nem sei se a Netflix vai comprar mais temporadas. Eu tô na temporada de 4 a 7, eu não sei, é por aí. Começa a ficar boa na nona temporada. Porque o One Piece parece que ele foi pensado no começo para ser um desenho mais infantil, né? Aí Uhum. eles perceberam que a temática era boa e dava para fazer outras coisas. E eles começaram a trazer outras propostas pro One Piece. A E parte do aí, Skype eu achava que ia ser mais legal. é, vai ter cenas muito chatas, porque ele volta muito pro passado, né? Mas tem coisas muito interessantes, assim. Eu já meio que às vezes desisto de assistir, porque tem coisa que é muito chata. Só que aí às vezes eu fico com vontade de assistir, eu fico assistindo. Mas assim, Demora muito. pois é, eu assisto é, trabalhando, eu não paro pra assistir ele, sabe? Que é diferente. Se eu fosse parar pra assistir One Piece, talvez não fosse. Talvez eu não aguentasse ficar assistindo direto, porque tem coisa muito chata e muito boba, assim, sei lá. Uhum. Demorou demais pra ter a luta em. É, Alguma luta em Skype demora uns 10 episódios pra cada luta. é verdade. É tipo quase uma saga infinita, né? Parece que nunca vai acabar os conflitos. Eu vou falar aqui do Line Art. Eu tô trazendo outras soluções visuais aqui, ó. Tipo essa linha que vem aqui, ó. Porque essa linha eu coloquei tanto para fortalecer o design da coisa, né? Que é esse movimento, ó. Que é uma linha que vem e faz uma coisa meio circular. Além de eu estar trazendo uma ideia de design, de ornamentação, eu estou trazendo uma sensação de tridimensionalidade, né? Porque uma coisa é você fazer isso aqui, ó, parece um P, né? Mas quando eu trago a linha aqui, ó, eu trago uma borda. Aí eu dou a sensação de que existe frente, existe lado, tá frente. E eu ainda dou uma ideia de uma sensação de que existe costa. Sensação, né? Porque ninguém tá vendo as costas. Então isso aqui é importante pensar na hora de finalizar certas coisas, assim, tipo. Tem coisas que pode ficar legal só com a linha. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse volume eu coloquei para dar uma sensação, talvez esteja errado aqui, mas eu vou deixar porque eu achei legalzinho. Para dar a sensação de que é um osso do pé, né?
A gente já falou um pouco dessa questão do pé, tá até aqui o esboço, ó. Que o pé tem esses dois ossos aqui, ó. Vou cobrir aqui pra gente ver rápido. A nossa anatomia, ela tem essa estrutura desses grandes ossos aqui, ó. Talvez seja mais ou menos aqui. São ossos que sustentam, né, nossa perna. E aí eles geram esses volumes. Depois tu pode até olhar com calma alguma estrutura óssea do corpo, né? Assim, como é que funciona essas coisas. E quanto mais magra a pessoa é, porque essa região não tem muita gordura, quanto mais magra a pessoa é, mais fácil é de ver essas estruturas, assim, né? Ósseas. E aí aqui eu poderia ter botado uma linha aqui, ó. Feito assim, ó. Pra dizer que ela tá lá atrás. Porém, como eu falei, tem coisas que é legal não trazer muita informação. Deixar algo mais sutil. Diferente desse aqui que eu coloquei informação. Então sempre tem uma dualidade. Que é simples. Tá aqui, ó. Versus complexo. Que pode ser o sujo versus o limpo, né? Pode ser também... Mas eu acho que essa ideia de complexo versus simples é mais interessante. O que seria isso, né? Por exemplo, eu tenho essa perna aqui, né? A minha perna tá cheio de informação, ó. Complexo. Triângulo, triângulos, linhas, caneleira. E aí eu chego aqui mais acima do corpo, eu começo a ver coisas mais simples, ó. A espada eu não vejo tantos detalhes, eu posso até botar uma linha aqui. Aqui eu não tenho tanta informação. Então eu trago complexidade para certos cantos e para outros não. Eu acho que eu desenhei por cima, não acredito. Então aqui nessa região, estou trazendo um pouco também disso, sabe? Aqui eu tenho informação e aqui eu tirei as informações, né? Que eu poderia botar esse elemento aqui pra cá também, ó. Fazer tipo o sapato do Flecha, né? Que ele tem, que ele mais retrô, né? Tem muita informação. Inclusive aqui no dedo também, ó, eu não gerei mais informação. Botei só o dedo simples com as linhas, ó. Que eu poderia fazer assim, ó. Criar divisões pro dedo, ó. Que também ficaria legal, na verdade. Que eu daria uma sensação de que existe articulação aqui, né? Vou até deixar, ó. Por isso que é legal também experimentar as coisas, assim, principalmente no esboço. Line art é mais para finalização mesmo. Olha só. A gente já tem uma perna bem mais interessante que aquela nossa primeira, né? Agora eu vou ter que fazer vou ter que ser mais devagar aqui, ó. Porque eu não fiz muito esboço dessa perna. Aí eu venho com a linha aqui trazendo volume, ó. Ah, você vai fazer ou não? Eu tô pensando em fazer depois. Talvez deixar pro final. Porque eu não tava gostando, mas
eu abri o esboço daquela asa e eu achei até interessante aqui na composição. Vou até abrir aqui de novo pra gente ver. Também achei top. Tu gostou da asa ou tu acha que a asa traz uma coisa mais Você, potente, né? Eu gostei dessa asa, ó. A gente fez vários estudos, gosta dele mesmo? achei legal aqui na composição. Eu não estava gostando no começo, mas agora eu acho que vale a pena tentar, né? Uhum. Vou até acelerar aqui o pé, que aí a gente já pode começar a nossa asa. 9h28, a gente tem meia hora para. Peraí, tio. Tio, já volto. Uhum. Deixa eu ver aqui como é que tá isso. Pronto. Gerar aqui. Eu vou até fazer esse ossinho aqui, ó. Trazer um pouco dele. Essa parte aqui já é bem semelhante à anterior, né? Vou até tirar as referências que ela tá me atrapalhando. Eu vou trazer essa ideia aqui de bem mais agressiva aqui do que o esboço. Eu vou fazer o seguinte, ó, essa região aqui, ó, da frente, ela tem uma borda, como se ela tivesse essa borda aqui, ó, para dizer que ela tem um volume tridimensional. E aí, em vez de fazer uma borda com duas linhas, eu vou na verdade engrossar ela a parte de baixo, já que a gente está trabalhando com line art, né? A gente tem um dedão aqui exagerado. As divisões do dedo estão mais ou menos conectadas aqui, ó. Para o próximo, vou botar um pouco ele curvo, porque o nosso dedo do pé, ele tende a se curvar, né? Tende a se fechar assim. Essa parte aqui pra mim é uma das mais chatas, porque o pé é uma informação que não impacta tanto no. Não é algo que as pessoas geralmente olham, né? Tio, Oi. você não conseguia acompanhar direito, por causa que, tipo, eu achei muito difícil a parte que já fazia do rosto. Tu achou difícil? Uhum. Eu não Mas tu, consegui entender. tu falou desse personagem aqui? Uhum. Esse personagem ele realmente tem um certo nível de dificuldade porque ele tem uma coisa mais
mais realista, né? Mas você pode, se tu voltar às outras aulas, aquelas aulas que a gente focou no rosto, que na verdade foram várias, né? Tu pode tentar ajudar a se lembrar de algumas coisas. Eu posso, inclusive, na próxima aula a gente tentar entender esse rosto, né? Ou seja, a gente vai fazer de novo esse passo a passo. Mas seria bom também tu poder dar uma olhada nas outras aulas para não depender só dessa da nossa aula presencial, porque as dificuldades elas aparecem justamente no fazer, né? Então você fazendo, pesquisando, na verdade produzindo, aí você vai ter certas dificuldades, aí quando for na nossa aula, aí tu pode já mostrar essas dificuldades para mim assim mais claramente, né? Tipo, eu não consegui fazer o olho ou não consegui fazer a orelha. É, essa coisa da cabeça um pouco para baixo, porque a cabeça dele não tá de frente, né? Ela tá um pouco inclinada. Eu vou até fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou aumentar esse cabelo dele. Parece como se ele tivesse mais sensação de mais poder, assim. Ficou meio estranho. Vou trazer outros cabelos aqui. Acho que o problema tá bem aqui, assim. Nossa, parece uma coxinha que eu botei na cabeça dele. Esse mesmo. Meu Deus do céu. Vou deixar assim mesmo. É, finalizamos a perna. A gente tinha feito uns estudos de cotoveleira, né? Porque parece que ele tá usando uma camiseta. Assim, uma camiseta sem uma estrutura a mais. A gente chegou a fazer alguns estudos de cotoveleira, mas a gente tem que fazer as asas, né? As asas é difícil. Quanto menos você faz algo, tipo, eu dificilmente faço asas, faço pássaros, porque as asas vêm de pássaros, né? As asas, a base da referência de quem cria asas é quem é pesquisando, avaliando pássaros, né? As estruturas, por exemplo, essa asa aqui, ó, ela tem uma estrutura de camadas, né? Ela tem mais ou menos, deixa eu trazer aqui para cá. Ela tem mais ou menos uma, vamos contar aqui, né? Ela tem essa camada aqui, ó, inferior, que as penas são bem maiores. Camada um. Ela tem a segunda, que tem um tamanho médio. Ela tem a terceira, também um pouco menor. E ela tem a quarta, que são bem menores ainda, né? Então, se você perceber nessa asa aqui, que ela é um 3D, não é uma asa de um animal real, ela tem 4 camadas de penas. Então, aqui na nossa asa, a gente pensou nela como uma estrutura mais sólida, mais simples, né? Mas ainda tem algumas estruturas de camadas aqui. Então, eu vou agora esboçar bem rápido mesmo algumas camadas. Por exemplo, eu tenho essa superior,
Olha só, a gente já está trazendo uma ideia mais interessante, com um traçado mais grosso. Vou dar uma olhada aqui nessa asa. Ela tem uma entrada aqui, ó. Ou seja, ela tem esse volume, tem essa entrada, depois ela começa de novo. Então eu tenho mais ou menos aqui assim, ó. Vou botar algo aqui. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Eu tenho esse vazio. Agora vamos tentar fazer ela fora a parte, né? Mas ainda não vai ser a asa final. Eu quero só sentir ela, como é que ela vai ficar aqui. Pensar aqui em algumas penas. Ó, percebe que eu estou dando prioridade não a todas as camadas, mas eu selecionei algumas que vai me ajudar a se orientar. Então, assim, quando você tem um elemento muito complexo, de mais de 30, 40, 100 informações, porque cada pena dessa é uma informação. Então, quanto mais informação o objeto tem, a gente simplifica. Por exemplo, eu tenho essa asa aqui monstruosa. Monstruosa no sentido de ser muita coisa, né? Então eu pego aqui meu pincel e crio uma ideia mais simplificada dela na minha cabeça. Porque se eu for me preocupar com as informações complexas, mesmo eu tendo muita experiência, eu vou me perder, porque é difícil pra caramba. Ó. Então, isso aqui é semelhante àquela coisa que a gente estudou do cabelo, né? Cabelo, se a gente for fazer fio a fio, nem vai ficar tão interessante e a gente pode se perder no processo. Então aqui na asa eu tenho camadas, ó. Talvez agora fique mais fácil de enxergar a asa. Vamos fazer aqui mais uma. Olha só. Nossa asa simplificada em quatro partes. Que na verdade essas quatro partes também pode ser vista como uma só parte. Né? Eu tenho só um bloco. Depois eu posso dividir os blocos. E depois que eu divido os blocos, aí eu posso começar a trazer características, né? Detalhes. Então, assim, imagina que tudo pode ser desenhável, porque tudo tem formas básicas, se a gente for simplificar, né? Uma tela de computador é um quadrado, uma bola de futebol ou basquete é um círculo, né? Um rosto de uma pessoa é um círculo com várias outras formas estruturais, né? Então, assim, a asa, essa asa aqui que a gente está fazendo, a gente, lá no começo, que a gente chegou a esboçar ela, a gente tinha pensado essas estruturas, como, por exemplo, a gente tinha feito algo mais assim, ó. Então aqui eu tenho as minhas camadas. Eu posso até fazê-la só com três, ó. Uma,
duas e a terceira que fica lá atrás. Deixa eu ver aqui. Só tentar dar uma finalizada nela pra ver se vai ficar legal. Posso até colocar aqui, ó, umas penas voando para dar uma dramaticidade, que ela, né, que assim como os cabelos da nossa cabeça, sabia que todo dia a gente perde cabelo da cabeça? Sério? Toda vida que a gente dorme e acorda, a gente tem cabelos que caem naturalmente. E ao mesmo tempo nascem novos cabelos. Então a gente, Oxe, então a gente está sempre perdendo cabelo e ganhando cabelo. É, então as asas, as penas também, né? Quanto mais penas, mais fácil você vai ver penas caindo de um animal, né, e tal. Então assim, imagina que ele está numa pose dramática e ele vai fazer uma força, né, nas asas para lançar um ataque ou uma defesa. Na hora que ele gera essa tensão, que ele abre as asas, aí facilmente vai cair uma pena, né, da estrutura dele. Mas uma vez, não vai se assustar com isso, não. É uma natural vez, que a gente perda cabelo. uma vez eu tava assistindo um desenho que era tipo, acho que era vilão que tinha uma asa de ferro. Ah, Ele abriu a asa de ferro, saiu do nada uma folha de ferro. eita, aí é mais pesado, né? Tem aquele personagem do Boku no Hero, né, que tem as asas vermelhas. Se liga dele? É o herói número 3 eu acho. Inclusive, a brincadeira dele, na verdade, a estética, né, é que as penas dele saem e volta. Não sei se tu percebeu. Ele tem um Ele, controle, né? ele enganou os vilões, né? Sim, eu não assisti o final da última que saiu. Eu também não, só sei que ele enganou os vilões, que ele tava fingindo que tava junto com eles. Sim, ele tava de espião, na verdade. Uhum. E ele podia ser morto a qualquer momento. Agora eu não cheguei a ver o desenrolar. Nem sei se saiu o episódio. Eu só vi até a primeira temporada, acho que nem vi inteira. Vou botar aqui algumas penas. Aí aqui eu já tô na última camada, ó. Algumas regiões podem ser até mais chatas de fazer. Acho que o nome dele em inglês é Red Hulk, né? Deixa eu não lembro mais dele. Inclusive ele era tipo um dos favoritos pra ser um dos mais fortes, né? Era. Ele era tipo um gavião. Qual é o nome? Vou pesquisar aqui, Red Hulk. Red Hulk. Boku. Botar, trazer essa asa É pra o cá. Hawks, é o Hawks. Vala? É esse nome mesmo? Hawks. É esse mesmo, Nem parece. Hawks. Botar aqui asas. Cheguei a fazer um esboço aqui das asas, ó. Eu vou tirar aqui uma parte dela pra ver como é que ficou aqui no nosso personagem. Eu vou fazer uma coisa interessante aqui. É, que é dar cor ao personagem de uma cor mais cinza, pra eu conseguir enxergar ele e as asas melhor.
Olha só, olha, cara. Eita, ficou legal, ó. Essa asa aí parece a do Hawks, literalmente. Pois é, realmente tá semelhante. Eu vou agora. Porque a do Hawks tem tipo um V. O problema aqui dessa asa que eu fiz é que a linha dela tá muito grossa e a linha do nosso personagem tá fina, ó. E isso causa um certo estranhamento na finalização. Parece que, tipo, a asa tá muito mais perto do que o É, personagem. é verdade, isso é uma boa observação. Inclusive, muitos artistas da velha guarda faziam essas linhas grossas para quando estivesse no primeiro plano, né? E fazia linhas finas para quem estava lá atrás. E é estratégico também você ter esse domínio, né, das linhas e pensar linhas finas e linhas largas. Vou agora trazer aqui uma coisa. Coisa também, porque normalmente quem fica atrás fica mais pequeno, né, É, na visão. que foi. Olha só o que eu fiz. Eita, Estraguei o desenho, será? Vamos agora aqui. Isso que eu estou fazendo aqui é fazendo a silhueta dele. como assim? Vou já te mostrar. A silhueta é, é como se fosse toda a sombra, só que não é uma sombra. É como se eu te trouxesse toda a forma básica do personagem. Se eu vejo, por exemplo, um cubo mágico, né? Eu tenho um cubo mágico e eu vejo ele de frente. Mas a silhueta do cubo mágico é um quadrado. Ah, tá, É entendi. como se fosse a sombra, a forma básica. É tipo. Vamos. Calma. Tipo esse copo aqui. Esse tipo, ele fica como se fosse a forma dele, que é um É um cilindro, né? cilindro. Só que quando você for ver a silhueta, você não vê o cilindro, você vê só A a, parte escura. o plano, né? Que daria mais ou menos um. Olha só. Vou trazer ele aqui pra baixo. Quando você não desbloqueia. Quando você não desbloqueia o personagem em jogo online. Pronto, é justamente isso. Você vê só a silhueta. A gente chama aquilo de silhueta, que é a forma estrutural dele simplificada na única forma, né? A forma é como se fosse uma forma de bolo, né? Tem uma forma específica. Uhum. Olha só, a gente já tá vendo um personagem. Olha só, isso aqui é a silhueta. Agora ele tá parecendo aqueles. Parecendo um. Qual é o nome? Rock, sabe? É. Rockstar. Ó, temos uma silhueta e eu Ele percebo parece. que tem umas coisas meio erradas aqui no nosso personagem com essa silhueta, mas não é um errado tão exagerado, sabe? Que seria as pernas. As pernas estão muito, ao meu ver, muito volumosas. Só que assim, como a gente vai botar uma asa, a asa vai chamar tanta atenção que isso vai ser algo mínimo. Mas aqui a gente já tem uma silhueta, ó. Inclusive, 10 minutos, né? Falta 10 Já? minutos já. Eu vou só te mostrar uma coisa que tu pode pensar em teus desenhos. Imagina, eu acho que eu já falei um pouco disso,
Mas eu vou falar de novo. Sempre bom repetir que na verdade o desenho é meio que isso, a repetição de ideias. Ó, imagina que esse rosto, né? Negócio que tá meio pixelado. Esse carinha, não sei se tu percebe, mas tem uma sombra no olho dele. Tu percebe que existe uma sombra? Uhum. Que é a parte mais escurecida, né? Por quê? Porque o sol tá batendo meio que de frente e por cima dele e tá remetendo uma sombra específica, né? E é aqui que eu vou fazer agora também. Inclusive eu posso até experimentar formas de luz. Eu vou botar aqui luz direita, direita. A luz da direita, né? Aqui pra minha direita, não sei como é que tá vendo na tua tela, mas O quê? de onde a luz vai vir. Vou botar aqui uma luz amarela mesmo. Eu vou tirar a asa que ela tá me incomodando pra caramba aqui. Muita informação. Ó, imagina que que vai ter um sol. Uma luz superior, que seria uma luz superior, né? A luz do sol, a luz mais potente que a gente tem na Terra, né? Que é a luz que ilumina tudo, né? Ou pode ser uma luz artificial também, né? Se a gente tivesse num estúdio de filmagem, não sei se tu já participou de um estúdio de fotografia, Não, que é uma não, sala meio não. que escura, com as paredes brancas, algumas paredes talvez pretas. Na verdade, acho que geralmente são paredes pretas, aí as pessoas tá tudo escuro. Então Não tenho certeza se eu participei. aí eles pegam uma luz muito forte, várias luzes e controlam essas luzes. Aí então eles determinam. Eu tenho a luz superior, a luz principal. E aí eu tenho outras luzes aqui, né? Luzes. Vou botar de outra cor aqui. Luzes secundárias. Mas eu vou focar na luz principal, né? Vamos imaginar que a gente tem a luz do sol aqui. Então eu vou começar a imaginar a luz interferindo no meu personagem. É importante pensar a luz porque eu começo a dar volume às coisas. Uma coisa deixa de ser plana, tá vendo? Plano. O que seria o plano, né? A gente até estudou isso. É algo que tem 2D, né? Na verdade, talvez só um D, né? Na verdade, 2D, porque tem a altura e eu tenho largura. Se liga do 2D, 3D que a gente viu? Ah, lembro. E o 3D a gente tem É a altura, largura, largura altura e profundidade, né? e a profundidade. Então aqui, se eu botar uma luz, botar um reflexo na verdade aqui, ó. Botar uma luz aqui, ela bateu aqui a luz e aqui a parte escura. Tirar essas linhas. Esse aqui é plano, não tem complexidade, né? Eu só tenho altura e largura. Aqui eu já começo a trazer uma ideia de profundidade. Eu vou até fazer algo melhor aqui. Vou fazer algo. Pronto, esse aqui. Ó, percebe que eu começo a trazer uma Uhum. sensação, ó, de volume. Que eu consigo sentir que tem frente, tem lado e tem alguma coisa lá atrás. Ele continua por trás, né?
começo a trazer uma ideia. Parece que as linhas circulam ele, ó. Vai lá de trás. E aqui não, eu não tenho essa sensação de que a linha está fazendo isso. Eu só tenho a sensação de que existe um círculo aqui, ó. Né? Uhum. Ou que as linhas estão indo para cima, ou que as linhas estão indo para o lado. Aqui não, aqui eu tenho uma sensação de que existe um volume, né? Vamos apagar isso aqui. Então, assim, a luz do sol, ela é importante para essas questões. E o que acontece quando eu tenho uma luz infligindo no objeto, né? Se eu tenho uma luz, eu tenho uma sombra, né? Automaticamente, quando eu imagine um lugar que não tenha luz, o que é que acontece? Não tem sombra? Não tem sombra, não tem nada, ninguém enxerga nada, né? Você está num vazio, você não enxerga nada. Mas à medida que eu remeto uma luz, eu automaticamente gero uma sombra. Então aqui eu fiz a luz, mas eu posso pensar a sombra também. Quando eu faço direto a luz, eu não gosto de fazer dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Eu gosto de fazer, na verdade, começar pela sombra. Eu fiz a luz só para esclarecer. Só para, na verdade, trazer essa noção. Mas a outra forma que eu posso fazer é, na verdade, pensar a sombra. Se eu tenho a luz vindo da direita para a esquerda, então minha sombra deve estar mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu só escolher outra cor, porque essa cor não tá legal. Parecendo delineado. É. Ó, se minha sombra tá na direita, provavelmente se eu tenho só a sombra da direita, ou só a luz da direita, eu vou ter uma grande predominância. Vou fazer assim, por exemplo. Eu vou ter toda essa região aqui de sombra. Tirar a intensidade. Aqui a luz. Ai. E aí como tu vai fazer isso com lápis, né? Que tem essa questão também. No lápis, no teu caso, tu vai ter que fazer movimentos muito repetitivos, né? Aqui eu fiz de uma forma mais prática. Ó, posso até botar aqui uma... Então, quando eu gero uma sombra na esquerda, o que é que acontece? Isso significa que eu tenho uma luz, né? Na direita, né? Ó, posso até botar mais sombra aqui, ó. Já tô começando a trazer dramaticidade ao meu personagem. Porque eu tô começando a dar uma ideia de que existe um contexto. Existe uma natureza por detrás, né? Que seria a luz do sol, né? Olha só, já tô trazendo uma outra energia pro personagem, né? Gerando algumas sombras aqui.
Isso é a luz da direita para a esquerda, né? E se a gente tivesse uma luz no topo da cabeça dele? Imagina aqui uma luz bem em cima da cabeça, né? Aí eu não sei não. Ficaria mais complexo, né? A sombra ficaria aí de baixo, né? E aí imagina uma coisa, teu nariz, ele gera um volume, né, triangular aqui. E aí imagina se a luz bate aqui em cima, tudo que vai ficar acima tem luz e tudo que vai estar meio que abaixo dessas questões volumétricas vai ter muita sombra, né? Então o nariz vai fazer sombra, o olho vai ter sombra, né? Aqui debaixo da boca, ó, debaixo do queixo. Então essas regiões, ó, que a luz dificilmente vai pegar, ó, tu tem alguma luminária de... Por enquanto tá parecendo, que nome? Maquiagem. Eu vou tirar a intensidade. Ó, onde dificilmente a luz vai pegar, eu posso gerar luz ou sombra. Também depende do cabelo, né? Oi? Também depende do cabelo. Nesse caso o cabelo ele tá erguido, né, como se ele tivesse um pouco para trás, ele não interfere muito na frente. A sombra já vai mais ou menos aqui, ó. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, porque eu vou começar a trazer um segundo ponto de luz. A gente está trabalhando só com um ponto de luz, né? Que seria a luz do sol. Ou uma luz artificial tensionada, né? Tu pode até, por exemplo, quando estiver em casa, fechar todas as luzes, pode fazer isso à noite. Tu vai fechar todas as luzes e vai pegar um celular e ligar a luz do teu celular. Então tu vai ter teu celular aqui, ó. Pega um brinquedo ou objeto teu. Tu vai estar teu celular aqui, tu liga a câmera, tudo escuro, aí tu bota o objeto. Tu pode até botar assim na mesa. E quando tu botar isso, tu pode tentar desenhar isso. Que tu vai perceber que a luz vai bater aqui e aqui vai ter um outro comportamento. Isso é um ótimo exercício, treinar com coisas reais na sua frente, diferente de olhar pela uma tela de computador. Estou trazendo uma luz até mais... E claro, né, é bom sempre ter referências nessas questões, porque estudo de luz é algo bem complexo mesmo. Por que é complexo? Porque existem infinitas possibilidades, assim, de diferentes pontos de luz, diferentes naturezas, de textura. Olha só como tá bizarro, né? Que tá muito pesado ainda. Mas se eu fizer assim, ó, percebe que eu começo a ter Bem algo melhor agora. bem melhor, né? Se eu multiplicar, botar a segunda com a primeira, né? Olha só. Aí parece que é barba. Que essa aqui tá muito forte ainda. Mas eu começo, mas tu percebe que existe uma diferença? Sem sombra e com sombra. Uhum. Então a sombra é muito importante, ó. Então por hoje a gente já finalizou bem, né, esse personagem. Na próxima aula vamos tentar finalizar a asa. Eu já fiz aqui uma base de asa interessante. Só que eu vou tentar trazer linhas mais finas
E tenta ver as outras aulas, tenta fazer estudos paralelos. Não é obrigado a fazer esse desenho aqui já desse personagem, pode ser algo muito difícil. Mas pega partes do que a gente já estudou e tenta estudar. Tipo, vou estudar hoje só cabelo, ou então só nariz, ou só olho, só rosto. Não se preocupa com o todo que a gente já viu, tenta focar nas coisas. Pode ser a melhor Uhum. solução. Tá bom. Então, beleza. Até a próxima aula. Até, tchau. Tchau. Valeu.